Varela Anual, o programa do Varela está começando agora, diretamente Fortaleza, capital do Ceará. Hoje, quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013, 23 horas e 1 minuto, na capital cearense. Está começando o Varela Anual, o programa do Varela. Na direção geral, Lucas Varela, Nayara Varela e Monalisa Varela, família Varela. E para o nosso querido público que nos acompanha na internet e no YouTube, acessando Jonas Varela, enviamos aqui um cordial abraço, agradecemos o seu carinho, a sua atenção, a sua audiência. Do nosso programa de hoje, agradecemos ao nosso querido público pelos mais de 69 mil acessos ao nosso programa na internet e no YouTube, acessando Jonas Varela. E nós faremos a nossa homenagem musical para o nosso querido público que nos acompanha. Hoje nós cantaremos, homenageando ao nosso querido público, Mulher nova, bonita e carinhosa faz um homem gemer sem sentir dor, Zé Ramalho. Vamos tentar. Numa luta de gregos e troianos, por Helena, a mulher de Menelau, conta a história de um cavalo de pau. Terminava uma guerra de 10 anos. Menelau, o maior dos espartanos, venceu Paris, o grande sedutor, humilhando a família de Heitor, em defesa da honra caprichosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Alexandre, figura desumana, fundador da famosa Alexandria, conquistava na Grécia e destruía quase toda a população tebana. A beleza atrativa de Roxana dominava o maior conquistador, e depois de vencê-la, o vencedor entregou-se à pagã mais que formosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. A mulher tem na face 2 brilhantes, condutores fiéis do seu destino. Quem não ama o sorriso feminino desconhece a poesia de Cervantes. A bravura dos grandes navegantes, enfrentando a procela em seu furor. Se não fosse a mulher mimosa flor, a história seria mentirosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor. Virgulino Ferreira, o Lampião, bandoleiro das selvas nordestinas, sem temer a perigo nem ruínas, foi o rei do cangaço no sertão.
Mais um dia sentiu no coração o poder atrativo do amor. Alô? Não, tá tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado. Deus te abençoe, te proteja, dê boa sorte, saúde e felicidade. Eu fui, mas você não estava em casa? Não, mas tá tudo bem, graças a Deus. Eu fui lá, eu vim com a Anitta, mas vou amanhã, viu? Tá certo? Beijo. Deus te abençoe, te proteja, dê boa sorte, saúde e felicidade. Tudo de bom, viu? Virgulino Ferreira, o Lampião, bandoleiro das selvas nordestinas, sem temer a perigo nem ruínas, foi o rei do cangaço no sertão. Mais um dia sentiu no coração o poder atrativo do amor. A mulata da terra do Condor dominava uma fera perigosa, mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem semer sem sentir dor. A bravura dos grandes navegantes, conquistando a procela em seu furor. Se não fosse a mulher mimosa flor, a história seria mentirosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor. É a nossa homenagem ao nosso querido público, o nosso programa de hoje. E o Varela Anual, o programa do Varela, as nossas indicações para o nosso querido público que nos acompanha. Indicamos check-up. O assunto é saúde e beleza, um programa para toda a família. Na TV Diária, TV do Nordeste, a nossa TV. Domingo às 21h30. São mais de 13 anos de sucesso em Fortaleza. Na TV Diária, TV do Nordeste, a nossa TV. Na apresentação, nossa querida jornalista Natália Varela. E o programa Check-up, o assunto é saúde e beleza, um programa para toda a família. Domingo às 21h30, na TV Diária, TV do Nordeste, nossa TV, na apresentação da nossa querida jornalista Natália Varela. Indicamos a leitura da página Check-up no Caderno Vivo do Jornal Diário do Nordeste, domingo. Quem assina, nossa querida jornalista Natália Varela. Indicamos para o nosso querido público a leitura da palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E assim estamos cumprindo o que está escrito no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhe Jesus: Ide ao mundo inteiro e pregai a boa notícia do reino de Deus, a boa nova do reino dos céus, para toda a humanidade. E todo aquele que crê e for batizado será salvo. E todo aquele que não crê será condenado. E a boa nova do reino de Deus, a boa notícia do reino dos céus está contida nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Tá? E antes de iniciarmos a nossa leitura, nós faremos uma homenagem musical para o nosso querido público que nos acompanha. Nossos irmãos, nossas irmãs que acompanham o nosso programa, nós cantaremos
A Montanha, de Roberto Carlos, né? Para o nosso querido público que nos acompanha. Nossa homenagem. Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda a minha escalada e ajudar a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo: obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você? Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por outro dia. Obrigado, Senhor, que o sol nasceu. Obrigado, Senhor, agradeço, obrigado, Senhor. Por isso eu digo: obrigado, Senhor, pelas estrelas. Obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, agradeço, obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por um novo dia. Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor, agradeço, obrigado, Senhor. Por isso eu digo: obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, agradeço, obrigado, Senhor. A nossa homenagem, né, ao nosso querido público que nos acompanha. A montanha. O que está caindo tanto, hein? E nós faremos agora no Varela no Ar, no programa do Varela de hoje, quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013, 23 horas e 15 minutos, na capital cearense. Iniciaremos a leitura da palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Antônio Varela? Antônio. Nós continuaremos a leitura da palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada,
No Evangelho de São Lucas, na sua deixa eu ver aqui, qual é, na sua quarta parte, né? Na sua quarta parte, últimos dias de Jesus em Jerusalém, no capítulo 20. No capítulo 20, já na quinta parte, né? Na quinta parte, últimos dias de Jesus em Jerusalém. Na quinta parte. Últimos dias de Jesus em Jerusalém, a quinta parte. E no capítulo 20, tópico 1, autoridade do Messias, versículo 1. E aconteceu um daqueles dias que, estando Jesus no templo ensinando ao povo e anunciando o Evangelho, se ajuntaram os príncipes dos sacerdotes e os escribas com os anciãos. Versículo 2. E falaram-lhe nestes termos: Dize-nos, com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem é que te deu este poder? Versículo 3. E respondendo Jesus lhes disse: Também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me. Versículo 4. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Versículo 5. Mas eles discorriam dentro de si, dizendo: Se dissermos que era do céu, dirá: Por que razão logo não crestes nele? Versículo 6. E se dissermos que era dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque eles têm por certo que João era um profeta. Versículo 7. Responderam, pois, que não sabiam de onde era. Versículo 8. Disse-lhes então Jesus: Pois nem eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Evangelho de São Lucas, capítulo 20, tópico 2, parábola dos vinhateiros homicidas. Versículo 9. E começou a dizer ao povo esta parábola: Um homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns fazendeiros, e ele esteve ausente por muito tempo. Versículo 10. E em uma ocasião enviou um dos seus servos aos fazendeiros para que lhe dessem do fruto da vinha. Eles, depois de o ferirem, recambiaram-no sem coisa alguma. Versículo 11. E tornou a enviar outro servo, mas eles, ferindo também a este e carregando-o de afrontas, o despediram vazio. Versículo 12. Tornou a enviar ainda terceiro. Eles, ferindo também a estes, o deitaram fora. Versículo 13. Disse então o Senhor da vinha: Que hei de fazer? Mandarei meu filho amado. Sem dúvida que quando o virem, lhe guardarão respeito. Versículo 14. Quando os fazendeiros o viram, discorreram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-lo para fazer nossa a herança. Versículo 15. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Versículo 16. Virá e acabará de todo com aqueles fazendeiros e dará a vinha a outros. O que, ouvindo eles, lhe disseram: Deus tal não permita. Versículo 17. E ele, olhando para eles, disse: Pois que quer dizer isto que está escrito? A pedra que desprezaram os edificadores, esta veio a ser a principal do ângulo. Versículo 18. Todo que cair sobre aquela pedra ficará quebrantado, e sobre quem ela cair será feito em migalhas. Evangelho de São Lucas, capítulo 20, terceiro tópico, o tributo a César. Versículo 19.
E os príncipes dos sacerdotes e os escribas lhe desejavam lançar as mãos naquela hora, mas temeram ao povo, e isto porque entenderam que contra eles havia proposto esta parábola. Versículo 20. Com o olho, pois, nele mandaram espias que se disfarçassem em homens de bem para o apanharem no que dizia, a fim de o entregarem à jurisdição e poder do governador. Versículo 21. Estes, pois, lhe fizeram uma pergunta, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e que não fazes acepção de pessoas, mas que ensinas o caminho de Deus em verdade. Versículo 22. É-nos permitido dar o tributo a César ou não? Versículo 23. E entendendo Jesus a astúcia deles, lhes disse: Por que me tentais? Versículo 24. Mostrai-me cá um dinheiro. De quem é a imagem e a inscrição que tem? Respondendo, eles lhe disseram: De César. Versículo 25. Então lhes disse o Senhor: Pagai logo a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Versículo 26. E não puderam repreender as suas palavras diante do povo. Antes, admirados da sua resposta, se calaram. Evangelho de São Lucas, capítulo 20, tópico 4. Ressurreição dos mortos, versículo 27. Chegaram depois alguns dos saduceus que dizem, Evangelho de São Lucas, capítulo 20, tópico 4, ressurreição dos mortos, versículo 27. Chegaram depois alguns dos saduceus que dizem que não há ressurreição e lhe fizeram esta pergunta, versículo 28, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito: se morrer o irmão de algum, tendo mulher, e este não deixar filhos, que se case com ela o irmão do tal e dê sucessão a seu irmão. Versículo 29. Havia, pois, 7 irmãos, o primeiro dos quais casou e morreu sem filhos. Versículo 30. Casou também o segundo com a viúva e morreu sem filho. Versículo 31. Casou depois com ela o terceiro, e assim sucessivamente todos os 7, os quais também morreram sem deixar sucessão. Versículo 32. Morreu, enfim, também a mulher, depois de todos eles. Versículo 33. Quando for, pois, a ressurreição, de qual deles será ela mulher? Pois que o foi de todos os 7. Versículo 34. E Jesus lhes disse: os filhos deste século casam homens com mulheres e mulheres com homens. Versículo 35. Mas os que forem julgados dignos daquele século e da ressurreição dos mortos, nem os homens desposarão mulheres, nem as mulheres homens. Versículo 36. Porque não poderão jamais morrer, porquanto são iguais aos anjos e são filhos de Deus, visto serem filhos da ressurreição. Versículo 37. E que os mortos hajam de ressuscitar, o mostrou também Moisés ao pé da sarça, quando chamou ao Senhor o Deus de Abraão, e o Deus de Isaaque, e o Deus de Jacó. Versículo 38. Ora, Deus não o é de mortos, mas de vivos, porque todos vivem para ele. Versículo 39. E respondendo alguns dos escribas lhe disseram: Mestre, disseste bem. Versículo 40. E dali em diante não se atreveram mais a fazer-lhe pergunta alguma.
Evangelho de São Lucas, capítulo 20, tópico 5, Cristo, Filho e Senhor de Davi. Versículo 41. Mas Jesus lhes disse: como dizem que o Cristo é filho de Davi? Versículo 42. Porque Davi mesmo nos livros dos Salmos diz: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha mão direita. Versículo 43. Até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Versículo 44. Logo Davi lhe chama Senhor, pois como é ele seu filho. Evangelho de São Lucas, capítulo 20, tópico 6, cautela contra os escribas. Versículo 45. Estando, porém, ouvindo todo o povo, disse Jesus a seus discípulos. Versículo 46. Guardai-vos dos escribas que querem andar com roupas talares e gostam de ser saudados nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nos banquetes. Versículo 47. Que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor, concluímos a leitura da palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de São Lucas, na sua quinta parte. Últimos dias de Jesus em Jerusalém, no seu capítulo 20, nos tópicos autoridade do Messias, tópico 1, parábola dos vinhateiros homicidas, tópico 2, o tributo a César, tópico 3, ressurreição dos mortos, tópico 4, Cristo, Filho e Senhor de Davi, tópico 5, cautela contra os escribas, tópico 6. Concluímos a leitura da palavra do Nosso Senhor no Evangelho de São Lucas, no capítulo 20, em todos os seus 47 versículos. E nós voltaremos nos programas futuros com a continuação da leitura da palavra de Nosso Senhor no Evangelho de São Lucas, no Novo Testamento, na sua quinta parte, últimos dias de Jesus em Jerusalém, no seu capítulo 21, a partir do tópico o óbolo da viúva. Fiquem na paz do Senhor nosso Deus e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser.